Galera, se prepare, porque esse é o melhor vídeo que vocês vão assistir hoje. Esse vídeo vai servir de carapuça para muita gente que fez coisa errada dentro da igreja. Em nome de Jesus, Deus no comando, simplesmente para defender o Jair Bolsonaro. Olha, eu não sei se o Ottoni de Paula está sendo sincero ou se ele está sendo oportunista, buscando uma forma de tentar se livrar dessa coisa que se convencionou a chamar de bolsonarismo, que eu sou contra, inclusive é um termo que eu não gosto, porque não foi o Bolsonaro que pariu essas pessoas, foram essas pessoas que pariram o Bolsonaro, elas são nazifascistas. Feito essa ressalva, o Ottoni de Paula resumiu de forma muito correta a relação desse bolsonarismo com a igreja evangélica. Eu trouxe aqui o trecho para vocês, peço que assistam e compartilhem, independentemente se vocês gostam ou não do Ottoni de Paula, se vocês acham ou não que ele está sendo sincero, independentemente desse mérito, peço que compartilhem, porque com certeza vai trazer uma reflexão para muitas pessoas, especialmente aquelas que usaram o nome de Deus para apoiar Bolsonaro. Acompanha isso. Só uma provocação. Sim. Você abriu com a gente falando sobre o juízo final. Você disse assim, aqueles que me viram preso, me foram lá, me viram nu e me vestiste e tal, né? Palavras de Cristo. Só uma provocação. No Está juízo Mateus final, 25, 35 a 40. direita estavam salvos, a esquerda foram aqueles que foram mandados para o inferno. Sim. E aí o que acontece? Quando os pastores pegam esse tipo de texto, que eu sei que é uma provocação sua, quando os pastores pegam esse tipo de texto, olha a má fé dos pastores. tem um texto lá em Juízes, falando sobre Jair, que foi um dos juízes da Bíblia, né? De que Jair governaria por 22 anos. E, coincidentemente, o número do Jair Bolsonaro era 22. E aí liam esse texto como um texto profético, não é? Que ia se cumprir agora no Brasil. Então, resumindo, Jackson, a igreja foi sequestrada por esse sentimento. Vão escutando. Certo? E ela começou a desviar-se do seu propósito. Sim. Por exemplo, nós não conseguimos mais hoje orar pela autoridade. Ou seja, eu só consigo orar pela autoridade que eu votei. Da minha ideologia. Da minha ideologia. Sendo que a Bíblia diz que toda autoridade vem do Senhor. E nos manda orar pelas autoridades para que nós tenhamos dias de paz. Olha aí. Certo? Crente passou a defender arma. Crente passou a defender que bandido bom é bandido morto. E aí? Crente passou a ser contra a Bolsa Família, que mata a fome do necessitado. Quando eu tive fome, tá deixa de comer. Por quê? Por conta de uma ideologia. E aí eu vou te provar que isso é coisa de agora. Lula enfrentou Collor. Lula enfrentou FHC 2 vezes. Sim. Dilma foi presidente do Brasil 2 vezes. Sim. Em quais dessas eleições o crente que votou no PT, em Lula ou em Dilma, foi chamado de comunista? Em quais? Foi expulso da igreja. Em quais? Que eleição que o pastor subiu no altar e disse, se for votar no Lula, pode sair daqui? Isso é coisa de agora. É agora! Esse fenômeno do ódio que dividiu famílias, casais, acabou com o Natal, separou irmãos, tirou gente da igreja. Isso é um fenômeno de agora. Por isso são nazifascistas. Sequestrou a bandeira nacional. Sim. E eu vou dizer por quê. Porque como a gente não podia levantar a bandeira do PL no altar, olha aí, a gente levantava a bandeira do Brasil. Eu fiz esse... Eu estava agora com uns 10 pastores que votaram em Bolsonaro como eu. E aí eu questionei, falei, gente, cadê a bandeira do Brasil? Cadê? Que estava sempre nos nossos altares. Sumiu. E que nós levantávamos. Cadê? Cadê o patriotismo? Esta é a prova de que o pavilhão nacional foi, em algum momento, sequestrado por um lado da política. Sim. Né? Ou seja, patriota é só aqui. Quem vota lá não é patriota. Lá é comunista. Deus está aqui e o diabo está lá. Olha, você quer ver a arrogância do bolsonarismo a que ponto chegou? Eu sei que eu vou ser muito criticado e que vão entrar na sua rede, Ottoni traidor e tá. Mas eu não tô nem aí, eu tô em paz com a minha consciência, eu tenho um papel diante do meu Deus, eu tenho um dever moral de dizer, larguem a igreja.
A igreja não é Lula, a igreja não é Bolsonaro, a igreja não é PT, a igreja não é PL. Sim. Larguem a igreja. Agora você quer ver? Mas não tem medo de perder votos? Eu não tenho medo de perder voto porque política para mim é uma missão. As pessoas talvez não acreditam no que eu estou falando, mas pode acreditar agora. Qual é o político que ia se expor como eu estou me expondo se eu não acreditasse que a política na minha vida é uma missão? O altar é o meu chamado. E eu não vou abrir mão do meu chamado por causa de uma missão temporária. Amigo, eu sou deputado por 4 anos. Se não quiser me reeleger, não tem nenhum problema. Democracia. Agora, eu não vou vender a minha consciência para ter mandato eleitoral. Sim. Olha a arrogância do bolsonarismo e olha como eles acham que são donos da igreja, hein? Quando eu resolvi apoiar o Eduardo Paes, o senador Flávio Bolsonaro, em uma entrevista a uma de suas colegas, Berenice Seara, ele disse o seguinte: agora o deputado Ottoni vai ter que se explicar com a igreja. Por que ele está apoiando o Eduardo Paes? Eu achei aquilo de uma prepotência, e olha que eu respeito o senador Flávio Bolsonaro, mas eu achei de uma prepotência, de uma arrogância tão grande aquilo. Quer dizer que para ele, eu não estar apoiando o candidato que o pai dele apoia, eu tenho que... É como se eu tivesse em pecado, é isso mesmo? Eu tenho que chegar para a igreja, explicar a igreja, pedir perdão à igreja? Como assim? Isso é o supra-sumo da arrogância política. Por exemplo, quando é que o presidente Bolsonaro esteve aqui reunindo pastores para apoiar o Ramagem? Quando é que o senador Flávio Bolsonaro esteve aqui chamando os pastores para desenhar uma proposta política para o Rio de Janeiro? Nunca. Você sabe por quê? Porque eles acham que a igreja já é deles. Que a igreja vai ao passo deles. Sim. Pior que estava mesmo indo. E de novo, gente, isso não é um julgamento do caráter de Ottoni de Paula, se ele está ou não sendo sincero. A questão é que ele traz um excelente resumo da relação da extrema-direita com as igrejas aqui no Brasil, e isso é um fato incontestável. Já deixa aí nos comentários a sua opinião, e se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga.